Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips e eu vou trazer as dicas de apostas dos jogos que acontecem nesta quinta-feira. Pois é, quinta-feira, 18 de julho. Vamos começar com a Série B do Brasileirão. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos Vila Nova e Santos, né? A gente está falando aqui no site Marsbet, que é nosso parceiro. Quem ainda não tem conta, vale muito a pena abrir. Você ganha R$ 20 aí para fazer apostas ou jogar no cassino. Lembrando que esse dinheiro é para você conhecer o site. Você não pode pegar e sacar, né? Ou jogar um pouco e querer sacar o valor sem fazer cumprir o que chamam de rollover, ou seja, você vai ter que jogar aí 35 a 40 vezes o valor para poder sacar esse dinheiro. Porque senão as pessoas começam a abrir um monte de conta, né? E é tipo uma fraude aí. Na verdade, é uma conta por pessoa, por CPF, tá bom, gente? Então vocês abram, tem esses R$ 20 para vocês conhecerem o site, mas não é para tentar ficar dando golpe aí com esse dinheiro, tá bom? A gente já deixa esse alerta para depois vocês não terem problema quando mandar sua documentação e sacar o dinheiro, tá bom? Quem não tem conta, usa esse QR Code. Essas são as dicas no Marsbet, tá bom? Tem, claro, tem todos os outros sites aí, a maioria dessas dicas, os jogos de tênis, de futebol e tudo, a gente mostra aqui no Marsbet. Vocês podem apostar também onde quiserem, tá bom? Qualquer problema que vocês tiverem, deixem nos comentários para nós. Vamos ao que importa, galera. Vila Nova e Santos. Jogo da Série B. É um confronto de dois times que estão brigando na parte de cima da tabela, né? O Santos espera voltar para a primeira divisão. O Vila Nova também quer subir para a primeira divisão, mesmo sendo menos tradicional do que o Santos, né? Se o campeonato terminasse hoje, esses dois times estão entre os 4 primeiros que subiriam para a Série A do Brasileirão, tá? O Santos começou como o grande favorito essa temporada, né? Todo mundo ficou triste que foi rebaixado, mas falou, não, agora o Santos vai arrebentar, vai subir facinho. Mas passou por oscilação aí, uma montanha-russa, né? Teve momentos ruins e está conseguindo se recuperar. O Vila Nova se apoia muito no fator campo, né? Mando de jogo nessa Série B. Quando joga em casa, o Vila Nova vai muito bem, tá? Dos últimos, na verdade, todos os jogos que o Vila Nova fez em casa, 7 jogos em casa, o Vila Nova ganhou 6 e empatou um. Ou seja, nunca perdeu em casa nessa temporada o Vila Nova e ganhou 6 dos 7 jogos, tá bom? O Santos também, claro, é um time grande e quando joga como visitante costuma dar trabalho aos times menores. Tem 3 vitórias e um empate, tá? Em 8 partidas como visitante fora da Vila Belmiro. Apesar de estar oscilando nesse campeonato, o Santos, tá? E do Vila Nova ser um excelente mandante, o Santos, no papel, é um time melhor do que o time do Vila Nova. Alguns jogadores consagrados aí no elenco do Santos, né? Os nossos especialistas, na verdade, acreditam que o Peixe consiga pelo menos um empate nessa partida fora de casa. Por isso que uma das dicas vai ser o Draw No Bet, tá? O Draw No Bet é empate anula aposta, tá aqui, ó, empate anula aposta para o Santos. 1,56, tá bom? O que acontece, gente? Se o Santos vencer, a gente ganha essa aposta e se acabar tendo um empate, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não perde e nem ganha. Então é diferente de você ir no resultado só vitória do Santos, porque caso houver um empate, a gente perderia, né? Se o Vila Nova ganhar ou tiver empate, a gente perderia. Então, no Draw No Bet, no empate anula aposta, né? Você tem essa chance de, ó, se tudo der meio errado e houver empate, pelo menos eu não perco, o site vai devolver para mim. Então, essa é a diferença do empate anula aposta para o resultado normal, tá bom? Então, essa é a primeira dica, então, o Draw No Bet, empate anula aposta do Santos, tá bom? Vamos ver o outro jogo desse dia, né, na Série B, que é o jogo do Novo Horizontino. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Novo Horizontino e Chapecoense, né? O jogo vai ser na casa do Novo Horizontino, interior de São Paulo. E a Chapecoense vai como visitante. Na última rodada, o Novo Horizontino derrubou a gente, né? Empatou em casa contra o Lanterna, o Guarani, né? Merecia ter saído com a vitória. A gente também perdeu algum dinheiro nessa aposta aí que a gente confiava mais no Novo Horizontino. O Novo Horizontino está brigando para estar entre os 4 primeiros e subir para a primeira divisão. Então não poderia ter empatado com o Guarani, que é o último da tabela, né? Aqui vai enfrentar a Chapecoense, que também está mais para baixo na tabela, está ali mais ou menos do meio para baixo da tabela, não está indo bem a Chapecoense, né? Mas quando joga fora de casa, como vem como visitante,
jogam bem fechados para não tomar muito gol, né? Então, se toma um gol, não é que o time se abre, vai para cima, não. Joga bem fechada, jogando na retranca, apostando nos contra-ataques. A Chapecoense tem uma média de 1,8 gols por partida, tá bom? Tanto levando gol ou fazendo gol. O Novo Horizontino tem uma média um pouco maior, 2,1 gols nas suas partidas, né? A Chape fora de casa só levou gol em 6. Desculpa, a Chape fora de casa levou 6 gols só em 8 jogos, ou seja, quando ela está como visitante, ela joga muito defensivamente mesmo, e em 8 partidas como visitante, só tomou gol em 6 delas, né? É uma média menor do que um gol por partida quando vai como visitante. E também não marca muito gol como visitante, não. Só marcou 5 gols em 8 jogos. Também é uma média bem inferior a um gol por partida. Já o Novo Horizontino, jogando em casa, marcou 8 gols em 7 partidas, tá bom? Então, ou seja, uma média um pouco acima de um gol por partida. Por isso que, claramente, já dá para perceber qual vai ser a nossa dica, né? Uma dica de menos gols, de poucos gols na partida. Vamos dar uma olhada, então, como que está o abaixo de 2 gols e meio. Total de gols, tem a opção de 2, meio, 1,5. Nós vamos no abaixo de 2 gols e meio, tá bom? 1,51 pagando. Lembrando que a gente ganha essa aposta se tiverem 2 gols no jogo, ou seja, 1-1 ou 2-0 para alguém, e se tiver um gol, 1-0 para alguém, ou 0-0, nenhum gol, a gente ganha também. Então, a gente só não pode ter 3 gols ou mais no jogo, até 2 a gente ganha essa aposta. Essa vai ser a dica de Novo Horizontino contra Chapecoense, tá bom? E aí nós vamos voltar para a Copa Sul-Americana, que a gente falou ontem sobre algumas partidas da Sul-Americana. Deixa eu já pegar ela aqui, ó. A gente tem um jogo que é o Palestino contra o Cuiabá. Vamos falar primeiro desse jogo aqui. O Palestino é um time do Chile contra o Cuiabá aqui do Brasil, né? O Palestino foi o terceiro colocado no seu grupo da Libertadores. É um grupo que tinha o Bolívar e o Flamengo. Por isso os terceiros colocados vêm para a Sul-Americana e jogam contra os segundos colocados, né? O Cuiabá ficou em segundo lugar no seu grupo e disputa aí contra o Palestino. Esse time do Palestino deu muito trabalho para o Flamengo quando jogou em casa, né, no Chile. Venceu por 1-0 o Flamengo, né? A gente também errou essa aposta, perdeu dinheiro. O Flamengo decepcionou lá no campo do Palestino. É um time difícil de se bater quando joga em casa. É um time ruim, mas jogando em casa é um time difícil, né? O Cuiabá até consegue surpreender, né? Ganhou de grandes times aí como visitante, mas não vai ter vida fácil na casa do Palestino, não. Os especialistas enxergam um jogo equilibrado, sem saber aí quem deve ganhar. Por isso, vale mais a pena a gente entrar com o lado do Palestino, com o lado dos donos da casa, em jogo equilibrado como esse, né? Um jogo muito equilibrado no nível dos times, o fator decisivo pode ser aí estar jogando com a sua torcida. Então vamos dar uma olhada como que fica o draw no bet, o dupla chance ou o handicap para o Palestino. Olha, Palestino ou empate já paga 1,49, tá bom? É muito boa essa aposta aí, né? 1,49, então a gente ganha essa aposta se o Palestino vencer e a gente ganha essa aposta se houver empate, tá bom? É diferente do empate anula aposta, que paga o dobro, quase, né? Paga quase 2,0, tá aqui 1,97, mas a gente só ganha se o Palestino vencer. E no caso de empate aqui, a gente teria a aposta devolvida. Então, eu acho que o chance dupla aqui, ou dupla chance, dupla possibilidade, dupla hipótese, tem várias formas, depende do site, escreve de uma maneira, né? Double chance aqui. Palestino ou empate é a melhor dica aqui para a gente não se arriscar muito, tá? A gente acredita aí que o Palestino consegue pelo menos um empate aí em casa, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo que tem time brasileiro envolvido na Sul-Americana. Vamos lá, é esse aqui, ó, Cerro Porteño do Paraguai contra o Atlético Paranaense. Cerro Porteño e Atlético Paranaense. O Cerro veio da Libertadores também, ficando em terceiro lugar no seu grupo, que tinha o Fluminense e o Colo-Colo. O Cerro Porteño não conseguiu se classificar para a Libertadores, caiu aqui para a Sul-Americana. O Atlético Paranaense foi o segundo do seu grupo aqui e joga essa primeira partida fora de casa, né? Então, vai jogar lá no Paraguai para depois jogar em casa a segunda partida. Jogando na sua casa, o Cerro Porteño não perdeu nenhum jogo na Libertadores, né? Terminou a competição
com 2 empates e uma vitória jogando em casa. O Furacão, né, o Atlético Paranaense, deve ter também uma vida difícil para enfrentar o Cerro Porteño em seu estádio, né? Dos 6 jogos aí do Cerro Porteño na Libertadores, 5 tiveram 2 gols ou menos, tá? E apenas um jogo teve 3 gols, ou seja, a gente acredita num jogo de poucos gols também. O Atlético Paranaense, como vai jogar o primeiro jogo fora de casa, não vai se abrir, talvez tomar um gol, tentar resolver em casa, não vai se abrir, vai se segurar mesmo tomando gol, né? O Atlético Paranaense enfrentou times bem ruinzinhos na Sul-Americana, né? Teve algumas goleadas para o seu lado, mas contra o Cerro, a gente não acha que vai conseguir fazer muitos gols, não, e o Atlético Paranaense deve vir meio defensivo. Então, a gente também vai apostar em abaixo de 2 gols e meio essa partida. Vamos ver aqui, total de gols 2,5, aqui ó, 1,68 esse abaixo de 2,5, tá bom? Tá pagando bem aí, quase 1,70 para ter 2 gols, 1 gol ou nenhum gol e a gente ganhar essa aposta, combinado? Vamos embora então. O Cerro Porteño, só lembrando, também não faz muitos gols assim, tá bom? Terminou a fase de grupo da Libertadores com 4 gols em 6 jogos apenas, né? Então também não é um time que faz muitos gols, não. Por isso que a gente acredita nisso daí. Vamos dar uma olhada no outro jogo. Temos mais um jogo aí de Sul-Americana. Sul-Americana é bem movimentada, né? Aqui, a LDU de Quito contra o Always Ready, né? A LDU pegou um grupo muito difícil na Libertadores e ficou em terceiro lugar, né? Perdeu a vaga para o Botafogo e o Júnior Barranquilla, né, da Colômbia. Então a LDU não conseguiu aí seguir na Libertadores, caiu aqui também para a Sul-Americana e vai enfrentar o Always Ready, que perdeu a vaga diretamente para o Independiente Medellín. Né? Por isso que tem que jogar esse playoff aqui contra a LDU. A LDU também, quando joga em casa, é um time difícil de ser batido. Né? É um time melhor que o Always Ready, da Bolívia. No papel, tá? Tecnicamente, a LDU é um time mais forte e jogando em casa, então a gente vai apostar nessa vitória da LDU. Só que está pagando 1,20, né? 1,19 é muito pouco. Né? A gente não costuma dar aposta aqui tão baixa assim, porque nem vale a pena. Vamos dar uma olhada então num handicap para LDU ou no halftime barra full time, tá bom? O handicap de -1 para LDU está baixo também, ó, tá 1,29, ou seja, para LDU ganhar de 2 gols de diferença, né? Tá baixo também. Então, a dica do nosso especialista é LDU vencer desde o primeiro tempo, né? Halftime barra full time, HT barra FT, que também pode chamar como intervalo partida completa, ou intervalo final do jogo. Eu vou baixar tudo aqui, ó, porque fica aqui embaixo. Aqui, ó, primeiro tempo, partida completa, é como eles chamam aqui no Marsbet, vencedor 1, vencedor 1, ou seja, LDU para ganhar o primeiro tempo e para ganhar o jogo completo, tá? Essa vai ser a dica oficial, porque ela paga mais 1,64. Lembrando que se virar empatado, aí a gente já perde essa aposta, tá? Precisa ganhar o primeiro tempo. O que a gente costuma recomendar, se você puder acompanhar esse jogo ao vivo, como o time é muito favorito, a LDU, virou empatado 0-0, 1-1, pode apostar ao vivo aí que a LDU deve ganhar essa partida. As odds vão subir no intervalo e aí vai compensar aí se não acontecer uma zebra, né, gente? Fica também essa dica aí que a gente costuma fazer, tá bom? Vamos dar uma olhada? A gente tem também na Europa as qualificações, né, para os campeonatos europeus, a Champions, Liga Europa, Liga da Conferência. Na qualificação para a Liga Europa, a gente já deu uma dica, deu um jogo aqui, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. A gente deu essa dica que foi o Elfsborg contra o Pafos, né? O Elfsborg da Suécia ganhou fácil aí do Pafos do Chipre. E agora é o jogo de volta, né, na casa do Pafos. A gente deu essa dica, foi muito bem. Olha, foi 3-0 o primeiro jogo, que a gente acertou a dica para o Elfsborg, e agora é o jogo de volta, né? O Pafos é um time muito recente, o time começou aí há menos de 10 anos, acho que foi inaugurado, não tem tradição nenhuma, o Elfsborg é um dos melhores times da Suécia, né? Claro, não é alto nível assim, claro, futebol nórdico, né? Mas o Chipre tem muito menos história e técnica do que os times da Suécia, como é o caso. O Elfsborg é o time mais tradicional da Suécia, né?
e nem compara aí com o Paphos, né? Ganhou de 3-0, agora vai jogar no Chipre. O que que a gente espera, né? Vamos dar uma olhada nas odds, né? Para o Elfsborg vencer fora de casa, tá pagando 3,25, tá? Então, ou seja, tá pagando bastante, né? O Paphos tá favorito para vencer essa partida, mas o Elfsborg já ganhou de 3-0, né? Não precisa também muito esforço, talvez até ponha alguns jogadores reservas, né? O Paphos foi fundado em 2014, eu estou olhando aqui para relembrar, e é a primeira vez que tenta se classificar para uma competição europeia. Para vocês terem ideia, o Elfsborg tem 118 jogos disputados na antiga Copa da UEFA, tá bom? Ou seja, é um time muito tradicional, né? Qual que vai ser a nossa dica? Tá pagando muito pouco, então a gente vai ter que colocar um handicap para o Elfsborg, tá bom? Vamos colocar aqui. A gente acha que se o Paphos ganhar, não vai ser de muitos gols, né? Então vamos dar um handicap aqui para o Elfsborg. Ó, o mais um aqui tá bom já, ó. Tá pagando 1,40 o handicap para o Elfsborg mais um. Isso quer dizer que a gente ganha essa aposta se o Elfsborg empatar ou vencer. A gente ganha essa aposta. Se o Paphos ganhar por um gol de diferença, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente nem perde essa aposta. A gente só perderia mesmo se o Paphos ganhar por 2 gols de diferença ou mais. Lembrando, o Elfsborg ganhou de 3, não deve bobear e tomar 2 ou 3 gols aí e perder a classificação, né? Então a gente acredita aí no Elfsborg, que mesmo entrando um pouco reserva, tende a ser o time que vai levar essa classificação daí, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no tênis. Tênis, a gente tem aí especialistas em tênis. Eu vou abaixar a tela aqui, colocar tênis. Tá rolando muitos eventos aí de tênis, né? Eu vou colocar aqui o de Bastad, que é na Suécia, e vamos ver esse primeiro jogo aqui, ó. Sumit Nagal contra Mariano Navone, tá bom? Essa é a partida que a gente vai analisar em primeiro lugar. O argentino Mariano Navone fez uma ótima campanha nessa temporada nas quadras de saibro, né? Foi sem dúvida a melhor campanha na carreira dele, que tem apenas 23 anos, né? Na grama, ele nunca se adaptou muito bem, não conseguiu uma vitória sequer. Por isso, a odds dele para essa vitória aqui veio mais alta, 1,66, né? Tá 1,60 aqui no Marsbet, em alguns sites está 1,65, 1,66, tá? Você vai achar até 1,68 em alguns sites aí. Vitória, então, do argentino Mariano Navone, aqui está 1,60, a gente acredita que ele vai sair com essa vitória, né? O Sumit Nagal é um indiano que está tendo um bom ano também. Ele é o número 68 do ranking mundial, mas normalmente ele consegue pontos em torneios de nível mais baixo, torneios Challenger, né? Não os grandes torneios. Ele não enfrenta grandes jogadores e está juntando bastante ponto até, mas o Mariano Navone é mais jogador, tá bom? O Navone deve estar louco para voltar a jogar no Saibro e deve ganhar este jogo aí, agora que a temporada está voltando para o Saibro, tá bom? Vamos pegar outro jogo, então? Esse é um jogo de um jogador famoso, né? Dois, na verdade. Cameron Norrie contra Rafael Nadal. Pois é, Norrie contra o espanhol Rafael Nadal, né? Eles já jogaram 5 vezes na carreira, né? Foram 4 vitórias para o Nadal e o último jogo quem ganhou foi o Cameron Norrie e foi numa quadra dura, né? O Nadal, obviamente, já está sentindo um pouco o peso da idade, não está na sua melhor forma, não foi muito bem na sua estreia, mas parece estar buscando voltar ao ritmo aí, apesar da sua idade, né? O Cameron Norrie é um dos tenistas mais sólidos do circuito e está há muito tempo entre os top 50 do ranking mundial, ou seja, tem muita experiência e um alto nível. O nosso especialista acredita em um jogo longo nessa partida, ou seja, muitos games, né? Por quê? Porque são dois bons jogadores nessa quadra aí. Eles acreditam que o Rafael Nadal deve vencer o jogo, mas não é isso que a gente vai apostar, né? Olha aqui, tá pagando 1,51 para o Nadal, mas o que nós vamos procurar é uma partida de muitos games. Então você pode, dependendo do site que você aposta, procurar aí, a gente sugere acima de 19 games, tá bom? Acima de 19 games ou acima de 19 games e meio,
tá? Total de games aqui, ó, tem 22 e tem as opções de 21, 21,5, 22,5 e 23. Aqui no MarsBet só tem essas opções. Então, a gente iria no acima de 21 games, tá? Mas se você conseguir procurar aí acima de 19 no site que você usa ou 19,5, é mais seguro, tá bom? Isso, gente, é somando todos os games dos dois jogadores. Então, por exemplo, se alguém ganha de 6-4, o primeiro set, soma-se 6 e 4, dá 10 games. Então, se for 6-4, 6-4, daria 20 games, tá bom? Então, para a gente ganhar o 21 aqui, precisa ter 3 sets ou ter algum set que vá mais que 6-4 aí, né? Pode ser um 7-6, alguma coisa assim, tá? Então, o ideal é uma linha aí de 19 a 19,5 para ter um total de games mais seguro, tá? Tem muitas outras opções aí, mas essa é a dica, tá bom? E aí a gente vai para outro torneio. Vamos procurar aqui. Temos esse que eu falei na Suécia, o Bastad, e aí a gente vai ver o de Gstad, que fica na Holanda, né? Na Suíça, desculpa, olha só, eu me confundindo. O Gstad fica na Suíça. Nós vamos pegar aqui o jogo que é do Daniel Galan, Daniel Elai Galan, contra o Matteo Berrettini. Também jogadores, alguns desses jogadores a gente já teve dica aqui, né? O Daniel Galan é um jogador colombiano que não está passando pela melhor fase da sua carreira, mas é um especialista no saibro, né? Ele gosta de trocar bolas de fundo de quadra, é paciente e gosta de jogo longo, adora enrolar nos jogos, né? É uma característica oposta do seu adversário aqui, o italiano Matteo Berrettini, que tem os seus melhores resultados na grama e quadras rápidas, ou seja, não é tão bom assim no saibro, né? O Berrettini é favorito, mas nem tanto quanto as casas de apostas estão colocando, porque ele é melhor que o Daniel Galan, mas no saibro o Galan leva aí um pouco mais de vantagem do que as apostas estão sugerindo. Por isso a gente vai procurar um handicap a favor do Galan, que está pagando bem, é uma ótima sugestão. Vamos dar uma olhada como está o handicap aqui no MarsBet, tá bom? Aqui, o handicap de games, nós vamos colocar aqui, ó, mais 5 para o Galan, tá bom? Tá pagando 1,38. 1,38 mais 5 significa o quê? Né? É como se tivesse 5 games a mais aí na conta. Então, vamos supor que o Berrettini ganhe de 6-4, 6-4, se você daria aí 12-8, né? Aí você soma 5 aí, daria 13-12 e a gente ganharia essa aposta. Então, não pode, claro, perder de 6-2, 6-3, perder muito fácil o colombiano. A gente aposta, então, nesse handicap mais 5, tá bom? Fica uma dica aí para o colombiano. Se você conseguir achar dicas maiores até nos outros sites, 6 games ou 6,5, melhor ainda, é um pouco mais seguro, tá bom? Então, fica por aqui. As dicas de hoje são essas. Eu me despeço de vocês, galera. Lembrando, entrem nas nossas redes sociais, tem dicas chegando sempre lá no Instagram, tem TikTok, tem Facebook, tem LinkedIn e tem o X também, o antigo Twitter, tá bom? E claro, o YouTube, @BetBoxTV, sempre nas redes sociais. No YouTube também tem todos os programas do canal, são colocados lá, assim como as dicas, tá bom? Até amanhã, eu volto com mais dicas. Tchau, tchau!